Alta taxa de desemprego, precarização do trabalho, são vários os problemas que o Brasil está enfrentando nos últimos tempos. E para debater e apresentar esse tema, nós temos no dia de hoje o professor Marcelo Soares de Carvalho, que tem graduação em Economia, mestrado em Desenvolvimento Econômico e doutorado em Ciência Econômica, nos 3 casos pela Universidade Estadual de Campinas, e atualmente é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de São Paulo. Para debater com ele, temos o professor José Medeiros, da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, na cidade de Hangzhou, na China, Renato Henrique de Gaspe, cientista social, falando de São Paulo, e eu, Antônio Marcelo Jackson, aqui de Ouro Preto. O professor Marcelo também se encontra em São Paulo. Dito isto, Marcelo, fique à vontade e comece a sua explanação para a gente poder fazer essa nossa mesa redonda do nosso Fórum Internacional de Ideias. Seja bem-vindo. Bem, agradeço mais uma vez pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar ideias num ambiente intelectual de generosidade, né, e de certa flexibilidade, né, quanto aos termos que a gente pode empregar. Isso é sempre favorável, isso é sempre interessante, né? Isso foge aos moldes mais tradicionais. Eu diria que a camisa de força que nós somos obrigados a usar para certas publicações, se não a quase totalidade delas, e para certas formas de apresentação do conhecimento, né, seminários, que eu acredito precisam ser repensados, né, para que a gente possa fazer o conhecimento exercer a sua função social de maneira mais ampla e mais efetiva. Por isso que essa iniciativa aqui me parece um passo muito grande na direção correta. Então, mais uma vez, agradeço o convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Bem, mas eu diria que os motivos para a alegria, eles param por aí, né? Porque para tratar desse tema, desse assunto, no momento em que nós estamos tratando, é preciso ter uma certa calma, né? E uma certa confiança no tempo histórico, né? Porque o presente, o curto prazo, como os economistas gostam de dizer, é francamente desanimador. Claro que eu tenho em vista, sobretudo, a experiência brasileira, né? Mas, infelizmente, coisas que nós observamos aqui na nossa realidade, nos nossos dias, podem ser verificadas, podem ser observadas também em outras partes do planeta, não é? Bem, falando do mercado de trabalho brasileiro e das formas de uso do trabalho no Brasil, nós temos motivos para grandes preocupações, né? Em primeiro lugar, as condições nas quais o trabalho vem sendo absorvido, vem sendo ocupado. Desde 2015, nós temos experimentado crescentes movimentos da taxa de desocupação, né, da taxa de desemprego aberto, e com mais força desde o golpe de Estado, e perdoem aqueles que não estão de acordo com essa expressão, mas é do meu entendimento, falo apenas por mim, que a deposição de um chefe de Estado legitimamente eleito sem crime de responsabilidade é um golpe de Estado. Bem, desde esse golpe de Estado de 2016, esses indicadores do mercado de trabalho têm se mostrado mais preocupantes. Talvez em nome desses indicadores preocupantes, o atual, digamos, governo federal fez a proposta de uma ampla reforma da legislação trabalhista, né, com a qual nós convivíamos no Brasil há cerca de 70 anos. Não é? E reforma é um nome bastante módico, né, para o que foi feito. O que foi feito foi uma desregulamentação brutal. Nós já tínhamos introduzido desde os anos 90 uma série de mecanismos de flexibilização das formas de uso do trabalho, e o que nós tivemos agora, recentemente, foi levar essas iniciativas dos anos 90, durante o governo Fernando Henrique, ao quadrado, ao cubo, à potência que vocês quiserem, né, desde que seja muito elevada.
com a justificativa de que seriam criadas novas vagas de trabalho, que reduzindo os custos de demissão e de contratação, os empresários se lançariam à oferta de novos postos de trabalho e que, portanto, isso teria um efeito positivo no médio e longo prazo do mercado de trabalho. Bem, até o momento, o resultado é perfeitamente o oposto ao que foi prometido, ao que foi alardeado, né? Alguns dados recentemente disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmam isso, né? A taxa de desemprego aberto, lembramos que esse não é o desemprego total, né? Isso não inclui o desemprego oculto pelo trabalho precário, o desemprego oculto pelo desalento, é apenas as pessoas que se declararam não trabalhando e tendo procurado emprego no período de referência da pesquisa, né? Essa taxa de desemprego passou dos 13%. Cabe lembrar que não faz muito tempo, ainda em 2014, se eu não estou equivocado, a taxa era aproximadamente 1/3 desse valor, né? Então, para ter uma ideia do efeito terrível, né, que a instabilidade política e agora também jurídica, né, por conta dessas reformas, o que isso pôde fazer com o nosso país. A massa de rendimentos do trabalho também se mostra, a depender do trimestre em que se analisa, ou em estabilidade ou em queda, né? Na comparação com a média dos últimos 3 trimestres, o resultado mais recente é de aproximadamente 1,8% de queda, né? E bem, a geração de postos de trabalho está acontecendo em moldes bastante precarizados, quer dizer, motivados tanto por essa inovação terrível chamada de trabalho intermitente, quanto pela terceirização generalizada, quer dizer, que pode incluir, inclusive, as atividades fim de cada empresa, né? Isso significa que o foco da criação de oportunidades de trabalho é bastante restrito. E dado que os indicadores macroeconômicos sugerem, né, que 2017 só teve um crescimento de 1%, que não repõe, portanto, as quedas sucessivas de menos 3,5 para 2015 e 2016, esse 1% evidentemente não repõe nada disso, mas também é um 1% um tanto quanto falacioso, porque boa parte desse crescimento se explica pelo setor agropecuário, né, por uma safra gigantesca que tivemos em 2017, e que, se não fosse por isso, os números macroeconômicos, os números das contas nacionais, né, do PIB, Produto Interno Bruto, seriam ainda mais desalentadores, né? Enfim, esse é o quadro no qual nós nos encontramos aqui no Brasil. Em outras partes do mundo, nós observamos também tentativas de desagregação do sistema de proteção ao trabalho e de proteção social. Recentemente, por exemplo, na França, nós temos tido algumas iniciativas que levantaram a população francesa, os trabalhadores de lá, contra o governo Macron, né? E importa dizer que o que o Macron está tentando fazer lá é uma pequena fração do que um governo não eleito conseguiu fazer aqui no Brasil, né? E experimentos que tais podem ser observados na Argentina, do Macri, né, em outras iniciativas aqui na guinada à direita da nossa América Latina, né, e em outras partes do planeta, inclusive na velha Europa, né. A França é um caso interessante porque ela não se encontra na periferia da zona do euro, né. No caso de gregos, portugueses, espanhóis, portugueses nem tanto, podemos falar sobre isso, mas de espanhóis, de gregos, de irlandeses, essa pressão também existe, também é substantiva, né? E é importante dizer que isso se faz em nome de manter intocados certos compromissos financeiros do Estado Nacional, sobretudo aqueles com o setor financeiro, não é? Então, ninguém, a meu juízo, ninguém comentou, pelo menos não nos meios da Casa Legislativa ou dos executivos, ninguém comentou sobre reforma dessas relações. Então, me parece que
no final das contas, pode parecer um jargão, pode parecer um chavão, mas é o que nós temos verificado na prática. O trabalhador, a trabalhadora é quem, em última análise, paga a conta. Bom, eu tenho receio de ficar falando bastante, eu gostaria mais de ser provocado para falar sobre mais assuntos específicos, né? Acredito que o propósito aqui, inclusive, seja mais nesse sentido, né? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, como o autor do convite foi o Renato, eu passo a palavra para o Renato para poder tirar dúvida, colocar pergunta, e na sequência, José, seria você. Renato, fica à vontade. Obrigado, professor. Bom, a explanação do Marcelo foi muito esclarecedora, porque, bom, eu já conheço o Marcelo de longa data, né? Então, a gente já teve essa conversa algumas vezes. Mas, Marcelo, eu queria fazer um comentário de cientista político que eu quero ser, tendo a ser, e pelo jeito agora você, né? Mas me parece que desde a crise de 2008 em diante, né, nós tivemos algumas reações imediatas, né? 2008 para 2009 nós tivemos o que o Skidelsky chamou de um keynesianismo de um ano só, né? Você colocou moeda na economia, mas de uma maneira só feita através dos bancos, né? Não vou entrar muito no termo técnico da QE e tal, que foi feita nesse método de quantitative easing que foi feito a partir de 2009, etc. Mas de lá até agora, muita coisa mudou, sobretudo no cenário político, e as consequências políticas dessa crise econômica estão sendo sentidas, eu acho, com mais clareza, né, agora. E aí, eu coloco que existem algumas categorias das possibilidades que foram aventadas a partir daquele momento, a partir desse momento político, né. Nós temos, por um lado, o neoliberalismo autoritário, que é uma tendência em alguns países. O próprio Macri e o Temer representam um pouco disso, né? Que a ideia é aumentar o aparato do Estado na questão repressiva para conseguir empurrar reformas que são não tão palatáveis à população. Isso é uma das possibilidades. A segunda possibilidade, que talvez tenha sido feita só em Portugal, foi a da união de certas esquerdas que nunca haviam se unido antes para evitar retrocessos, né? Isso foi uma outra possibilidade dos tempos, que era uma coisa que a gente não conseguia imaginar antes de 2008. Isso eu estou pegando de alguns autores irlandeses que estão chamando de essa recuperação irlandesa que está sendo feita agora, né? Que veio com um certo mercantilismo informático, né? De tirar taxas de empresas de alta tecnologia para chamá-las à Irlanda e dar emprego para pessoas que têm esse pano de fundo de TI. E talvez a gente tenha ainda mais uma possibilidade aí, que são de partidos e figuras realmente protofascistas, que apresentam um tipo de solução ao impasse econômico, né? Isso foi visto pelo Polanyi muito bem nos anos 30, que o liberalismo exacerbado levou a uma crise, e a crise levou a uma total falta de opções, e, portanto, ao fascismo, ao protofascismo, coisas desse tipo. Então, a gente vê um momento em que pode acontecer muita coisa, né? E aí, trazendo de volta para o Brasil, eu vejo nas nossas eleições hoje, me parece que todas essas tendências estão em jogo, né? Todas essas... É um malabares, essas bolas todas estão no ar, e a gente não sabe exatamente qual que vai chegar em segurança. Você tem um estilo Macron de ser, só que não tão jovem, talvez, com o Geraldo Alckmin, né? Uma coisa centrista, quase sem graça, mas que se chegar ao segundo turno contra um candidato mais de extrema-direita, pode vir a ganhar por conta da rejeição, que aconteceu na França no segundo turno, né? O Macron ganha a eleição porque a Le Pen era algo que não dava para engolir para a maior parte da população, né? A gente tem algum tipo de união das esquerdas muito incipiente, que pode ganhar corpo, mas eu não sei se isso vai acontecer. O tal do neoliberalismo autoritário que eu coloquei, você pode até falar que é o Alckmin, ou você pode falar que é a candidatura do Temer ou do Álvaro Dias, e você tem
Então você tem essas tendências representadas. Eu queria saber como que você vê esse cenário, né? E o quanto que esse índice de desemprego de 13, acho que são 13 milhões de desempregados, né? Um pouco mais. E eu queria saber como isso afeta também, porque me parece que em quadros desse tipo de crise, isso acaba adicionando a instabilidade e a incerteza, né, de um pleito que já é tão difícil por si só. Não vou falar muito, é mais isso mesmo. Obrigado. Muito bem, Renato, é sempre um prazer conversar com você sobre esses assuntos, porque você traz uma observação privilegiada, né, da ciência política, mas com um alto conteúdo, né, e com substrato econômico também. Então, é uma visão que, desde logo, me agrada muito. Você sabe disso. Eu gosto da maneira como você escreve, né, e gosto da maneira como você aborda os assuntos. A respeito dessas três vertentes, essas três opções a respeito das quais você fala, eu só acho que a situação brasileira é um pouco peculiar, porque nós não estamos, de fato, mais num jogo democrático. Eu acho que as escolhas, boa parte delas, né, já estão sendo feitas por nós. Né? A partir do momento em que você tem a deposição, como eu falava, né, por um golpe de Estado, de um chefe de governo legitimamente eleito ou eleita, né, e que você, de um modo reconhecidamente arbitrário, mas no mínimo suspeito, né, eu diria que internacionalmente já existe uma percepção de que o processo judicial que levou o ex-presidente Lula à cadeia é, no mínimo, suspeito. Né? Nós temos lideranças desse partido, que você agora associou a uma dessas alternativas, né, o PSDB. Nós temos lideranças desse partido que estão aguardando julgamento por questões provadas há cerca de 12 anos. Né? Então, torna-se claro que as escolhas não estão assim colocadas de uma maneira tão isonômica quanto a gente poderia imaginar. Como estiveram, por exemplo, na Argentina. Diga o que quiser a respeito do Maurício Macri, mas ele foi eleito para fazer o que ele fez. Né? Diga o que você quiser sobre o Macron, mas ele foi eleito. Né? Aqui nós corremos o risco de termos eleições parcialmente democráticas, se é que existe tal coisa, não é? Se bem que a nossa ditadura também inventou coisas interessantes a seu tempo, né? A última ditadura, né? Não me refiro a essa aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essas opções não estão tão claramente identificáveis. Por um lado, porque você vê a maior liderança que poderia aglutinar a esquerda, né? Praticamente fora do páreo, né? Por outro lado, e isso é bastante interessante, a opção mais claramente alinhada ao neoliberalismo não me parece clara, né? Eu acredito que já fizeram algumas tentativas, né, para dizer assim, o projeto todo mundo conhece, né? É manter o que o Temer fez e fazer uma gestão que mantenha o tripé macroeconômico, das metas de superávit primário, né, do câmbio flutuante, o que significa que você não vai mexer com nada das finanças, não vai mexer com o setor financeiro, que é o principal determinante da taxa de câmbio, e você vai manter uma política monetária visando o controle da inflação, né, o regime de metas de inflação. E não desfazer o legado Temer. Né? Então, o projeto é esse. Né? Agora, quem vai encampar ficou muito difícil. Né? O Alckmin, pode ser, ele seria o mais óbvio, né? Mas o Meirelles já tentou ser viável. Até agora não dá vistas de ter conseguido isso. O Alckmin vai entrar para a história como o sujeito que conseguiu ter menos votos no segundo turno que no primeiro, certo?
É esse sujeito que essa proposta, essa orientação neoliberal autoritária a qual você se refere, é nesse cara que eles estão apostando, né? E claro, né, você tem o ovo da serpente sendo chocado, que é a candidatura de extrema-direita, né, que todo mundo sabe quem é. E acho que o paralelo que você traçou com o Front National da França é perfeito, é perfeito. É uma candidatura que tende a chegar ao segundo turno e ser derrotada por quem quer que seja. Mas o fato de chegar ao segundo turno é assustador, né? E, sem dúvida nenhuma, que o grande componente do desemprego insufla esse estado que torna possível uma candidatura como essa ter esse desempenho. E não nos enganemos, chegando ao segundo turno agora, já se trata de figurinha garantida na próxima eleição, né? E com um volume maior. Porque o que você falou da Marine Le Pen, lá na França, isso já tinha acontecido com o pai dela, né? De chegar no segundo turno e aí todo mundo se junta contra. Mas o que significa que ganha musculatura. Você vê que hoje a Frente Nacional, né, ganhou capilaridade na França. Isso é assustador, era alguma coisa irrisória, né, lá no início dos anos 90. Você vê o que está acontecendo com a Itália, com a Lega Nord, né, que é a mesmíssima coisa, né? Mutatis mutandis para a cultura e para as especificidades regionais da Itália, mas a linha política é a mesma, né? Então, é muito preocupante. Agora, é mais preocupante no caso brasileiro, porque você não tem uma democracia funcional, você não tem uma democracia plena. Dia desses eu vi o professor Márcio Postman fazendo uma exposição lá na nossa Universidade Federal de São Paulo, e ele estava dizendo o seguinte: hoje, duas organizações conhecem mais o povo brasileiro que a gente na academia: a igreja e o crime organizado. E com igreja, ele não quis dizer a igreja tradicional católica, ele quis dizer essa igreja neopentecostal, né? Isso aí é um problema para vocês, cientistas políticos, sociólogos, de outra parte, mas isso começa a ter um rebatimento econômico importante, porque um sujeito que comprou um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, que foi para a faculdade porque tinha um ProUni, né? Um sujeito que tem parentes que foram beneficiados pelo programa de transferência de renda do governo federal. De algum modo, a ascensão social que essas pessoas experimentaram é acreditada ao mérito individual, né? O que é muito coerente com uma certa teologia do sucesso, né? Que é hoje mercadoria, né? E é midiático, né? Então, isso forma um caldo de cultura política onde a transformação social, no sentido de proteger o trabalho, proteger das relações mercantis, segmentos particularmente frágeis da sociedade, essa opção se torna mais difícil, né? E talvez nós tenhamos que repensar uma estratégia de longo prazo de disputa por corações e mentes, né? Um trabalho de base muito importante, né? Porque a situação, tal como ela se encontra agora, vamos dizer assim, é muito mais fácil o desespero do desemprego ser canalizado para uma solução totalitária que por alguma coisa que construa alternativas de proteção social progressistas. É lamentável, mas é a minha percepção. Então, José, agora é a sua vez de participar aqui, junto com o professor Marcelo, lá da Unifesp. Fique à vontade, José. Olha, mais uma vez, assim, expressar o meu agradecimento e o prazer de estar nesta conversa. Penso que é o caminho. Nós vamos ter que juntar a formação de rede. Não é nem tanto o conhecimento produzido, porque, de acordo com a realidade a ser enfrentada, a ser analisada e a ser lidada, vai ter que se gestar um conhecimento diante da realidade que se apresentar. E para lidar com a realidade mutante, nós vamos ter que
ter muitas pessoas com diversas percepções, mas com uma mesma direção, ou uma direção comum. E que direção comum é essa? Isso seria um ideal de país, mas se o país como um todo, essa direção comum não está clara, vão ser a partir de grupos que vão dando direcionamento. E, claro, e vão se juntando a outros grupos e fazendo com que esse direcionamento ganhe novas perspectivas, né, e novas dimensões. No caso o professor nos traz uma percepção, um retrato econômico muito importante. Parece que estamos no período onde a economia é decisiva, não há dúvida sobre isso, a forma que a sociedade se estrutura, a economia como mercadoria mesmo, como um instrumento para troca e para promover as relações entre os seres. Agora, tanto da fala do professor como do Renato, ficou muito claro uma coisa, que é a política ainda. Eu acho que é o destaque na fala do professor, é a política, que é a polis, seriam os cidadãos, não sei, ou seriam os que controlam um determinado poder, que forjam uma dinâmica de funcionamento social. Então, a disputa do político, desse poder político, ele é essencial. E o que é o poder político também? Eu acho que às vezes ele fica muito superficial, e o poder político, ele às vezes não é controle de estrutura. O poder político talvez seja concepções de mundo, é uma mentalidade. E a instrumentalização para concretização dessa mentalidade. Mas sem essa mentalidade não vai se buscar os instrumentos. Eu estou propositadamente sendo um pouco bem amplo no campo da filosofia, que não é a minha área, mas eu trilho por ela. E eu vejo, estava até pensando numa música do Gonzaguinha, né? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, né? Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Então, o centro de tudo é o trabalho. E como o trabalho é visto por determinados setores? Como o trabalho é visto dentro da sociedade, os componentes da sociedade. Então, como é que o capital financeiro, ou os que estão, né, no domínio desse capital, eles olham para o trabalho? Como um produtor, um fabricante, etc., olha para o trabalho? Ele olha só mais como um elemento, é um componente que vai formar o valor total do produto, e depois ele vai tentar vender esse produto e ter os seus lucros, então é mais um custo. Então, são questões que eu considero centrais a serem pensadas, porque esses segmentos, se eles liderarem, se esse pensamento liderar o desenho, a proposição de um desenho para a sociedade, vai ser sempre um desenho distorcido da necessidade mais geral. Porque, como, por exemplo, ele visa um lucro específico, ele vai buscar o lucro, ele não vai buscar o bem-estar humano. Então, o trabalho, a organização do trabalho, como é que o trabalho deve ser organizado, como a força de trabalho, né, essa capacidade de produção, como é que ele deve ser organizado dentro de uma sociedade para atingir um objetivo maior. E que objetivo maior é esse? É muito claro que é o bem-estar geral do conjunto da humanidade, dos humanos que ali vivem, e também nessa interação do humano com o próprio espaço, e aí os bens materiais, históricos, etc., naturais, etc., etc., etc. Então, pensar o trabalho apenas como uma mercadoria, uma unidade para
produzir algo, um serviço, é uma visão que eu considero ainda muito pequena. Precisa ter uma dimensão maior. Ele tem uma parte que pode ser quantificável economicamente, mas ele tem uma parte que não dá para ser quantificado pela economia tradicional, que é o seu agir na estruturação da funcionalidade social. Então, ele como não é quantificável, ele fica, inclusive, invisível. Por exemplo, o trabalho de uma dona de casa. Por que ele fica invisível? Porque ele não entra nos cálculos. E é um trabalho, não é? E diversas outras formas. Penso que, colocando aí mais como uma provocação também, nesse campo eu tenho observado que houve, desde que, digamos assim, que Marx, que eu não conheço bem, então, eu sou tipo um professor, aquele professor leigo que fez só até a 4ª série primária, mas que na comunidade não tem ninguém. E ele sabe alfabetizar as primeiras letras. Então, algumas coisas eu tento só passar as primeiras letras. Né? Mas, por exemplo, mas ajuda, porque aqueles outros não sabem nem as primeiras letras. Não é o caso dos professores, mas digamos assim que eu tenho essas primeiras letras e eu observo o seguinte, que uma das questões centrais hoje para se pensar, no meu entendimento, é a coisificação do ser. O ser é mercadoria. Então, o ser como mercadoria, força de trabalho, ele tem uma parte de mercadoria. Ele é mercadoria. E talvez o grande desafio humano é ele ter a liberdade da escolha da venda ou não venda dessa força de trabalho. Né? Se ele não necessitar vender ou negociar de uma forma mais vantajosa, nas condições políticas que estão dadas, e a forma que está, como o professor colocou, as condições para isso estão muito longe. As pessoas não estão nem conseguindo o posto de trabalho, e quando conseguem é numa condição muito precária. Então, não só ele tem que vender para sobreviver, mas ele se submete ao que o mercado de trabalho, na situação tão perversa como está oferecendo para ele. Está dada, as condições estão dadas. Então, um desafio é a própria liberdade do ser de não vender-se. Nem uma pequena parte. E aí seria um tipo de contrato diferente. Isso eu acho que é o grande desafio a ser conquistado. Mas eu acho que entramos numa fase ainda pior. Foi quando, essa fase é mais recente, quando o pensamento, a criatividade, passou a ter um valor de um novo tipo na própria estrutura da cadeia produtiva. Então, o próprio mental passou a ser apropriado pelo capital. E passou a ter um preço. Então, o ser, ele não só se coisifica no corpo que já estava, mas a própria mente, esse capital que tenta entrar na própria mente dele e controlá-lo na sua própria criatividade, ou comprar e adquirir essa potencialidade de pensar e de criar. Né? Esse é um campo ainda que eu estou aí tateando, mas que realmente me inquieta. Agora, o desafio mais imediato é que condições políticas, né, que condições sociais nós deveríamos estabelecer para que o mínimo, a funcionabilidade social e o trabalho ele seja não tanto o trabalhador não seja tanto extorquido, porque se trata de uma extorsão mesmo. Ele é extorquido quando oferece o trabalho, porque as condições, no geral, são muito difíceis, e ele é também por não ter nem potencial de oferecer. Então, sem o seu trabalho, o homem não tem honra, sem a sua honra, se morre, se mata. Né? Acontece bem esse processo de forma muito clara. A questão é que a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, ele parece que não ajudou na libertação do trabalho. Mas, pelo contrário. Parece que criou novas formas de dominação e de opressão
dessa força de trabalho. Eu acho que eram esses comentários e agradecer ao professor por essa maravilhosa oportunidade, mesmo com o filhinho doente, assim, estando fazendo esse esforço, é realmente algo louvável. Muito obrigado. Bom, Marcelo, eu acho que É um comentário rapidinho, só para fazer uma provocação antes do Marcelo poder responder, da questão da tecnologia e da primazia do mercado financeiro, da codificação de várias coisas e tal. Eu quero só deixar uma pergunta para o Marcelo, que é a seguinte: será que ainda dá para falar de trabalhar para viver? Porque no mundo em que a tecnologia está tomando posse de trabalho da maneira com que está tomando, e que tem ficado cada vez mais difícil aos estados criarem condições para empregar e ter um pagamento justo para os seus trabalhadores, será que ainda dá para a gente condicionar a existência do ser humano ao trabalho? Hoje ela é condicionada. Se você não trabalhar, você não existe nem socialmente e às vezes nem como ser humano de fato, porque você morre de fome. Mas, então, na nossa sociedade atual, sua existência social e física está condicionada ao trabalho. Será que ainda dá para pensar numa sociedade assim? Porque tá difícil. Bom, Marcelo, fica à vontade. Acho que não falta tema agora para você abordar, mas fique à vontade. Pois é, bem, são aspectos tanto amplos quanto complexos, e a depender da pergunta ou da observação, quem sou eu para poder apresentar uma resposta definitiva, né? O que eu tenho são algumas impressões, né, baseadas em referências que me são muito caras. Acredito que a primeira delas seja Marx. A gente só pode falar em mercado de trabalho após a construção que vem de O Capital, né? A ideia de se poder comprar e vender trabalho abstratamente é algo que só está colocado dessa forma, nesses termos, a partir do velho barbudo, né? Mas é também de Marx uma ideia que está relacionada ao que o professor acaba de comentar, a ideia de que, uma vez estabelecidas as relações de mercado, ou ainda uma sociedade que se organiza a partir do mercado, a tendência a mercantilizar relações é incessante, né? E tende a se tornar onipresente. Né? Há até um comentário onde o Marx diz, olha, hoje em dia talvez até a própria honra possa se converter em mercadoria. Então, por que não o conhecimento técnico? Ora, desde logo, né, o conhecimento técnico aplicado à produção foi dotado de um caráter econômico, necessariamente, né? Então, aquilo que os iluministas tinham como a ideia de se aproximar da verdade, de construir uma alternativa, isso é apropriado da maneira mais utilitarista possível, né? E com o traço humanista completamente removido, né? Então, é essa tendência que tende a perpassar as relações nas suas mais diferentes facetas, né, dentro do capitalismo. O que acontece é que o século XX, eu não preciso, evidentemente, explicar com mais detalhes aos senhores aqui presentes, o século XX foi pródigo em experiências do quanto esse capitalismo era destruidor, né? Então, levou 2 guerras com a pior crise capitalista de todos os tempos, para mostrar à humanidade que uma outra forma de organização da sociedade não era apenas possível, era necessária. E essa organização se deu, veja bem, exatamente por retirar do mercado certos segmentos, certos aspectos da vida, né? Então, por exemplo, o trabalho das crianças. Mesmo que haja mercado para isso, nós não vamos permitir, né? Eu retiro isso do mercado. O trabalho dos idosos. Mesmo que haja mercado para isso, nós não vamos permitir que seja comprada a força de trabalho dessas pessoas. Elas devem ter condições de se retirar do mercado de trabalho, né? São exemplos, né? E alguns países levaram isso mais adiante, dizer a saúde não pode ser mercadoria, a educação não pode ser mercadoria. Mas, evidentemente, que isso só pode ser dessa forma com o provimento desses serviços fora do circuito mercantil.
importa notar que, a partir da década de 70, essa tendência se reverte fortemente, né? E o Estado, que era o organizador do processo de desmercantilização, e a expressão não é minha, né, do Gösta Sping-Andersen, o Estado, como agente dessa desmercantilização, foi colocado crescentemente nas cordas, né? E a ideia que vem desde os austríacos, passando pela public choice, aos novos clássicos e novos keynesianos, a ideia de que é preciso devolver ao mercado a possibilidade de dinamizar o crescimento econômico e aí sim gerar proteção social via mercado, essa ideia ganha muita força. E ela está entre nós até hoje, né? E veja que, mesmo depois da crise de 2008, tem sido assim. O Estado é o grande agente da estabilização, mesmo que precária, mesmo que provisória, da crise que se colocou a partir do sistema financeiro, mais uma vez, dos Estados Unidos, né? O Estado é funcional nesse sentido, mas não é nos demais, né? Então, nos demais, continua valendo, sim, a ótica da mercantilização. Você vê que isso é visível em aspectos muito distintos e alguns muito próximos de nós, como a proposta agora do governo aqui paulista, né, de entregar um voucher para as famílias adquirirem no setor privado os seus serviços educacionais. Então, veja, é uma ideia velha e ruim, mas que nem por isso deixa de estar conosco, né? Então, a ideia de construir relações, de construir alianças entre diferentes segmentos sociais que pudessem construir, edificar, propor, conceber uma outra forma de organização da realidade, isso está profundamente objetado por uma ideologia que, apesar do seu fracasso prático, ainda está muito presente, ainda está muito forte, né? E é difícil combatê-la, né? Como eu disse, o neopentecostalismo bebe, né, e rega exatamente essa ideologia, né, com pitadas de transcendência à la carte, né? Mas, no fundo, né, a base, a referência é a mesma, o que torna o problema muito mais complicado, muito mais difícil de se lidar com. Agora, a provocação do Renato é absolutamente incontornável e não sei se é passível de resposta, né? Mas chama a atenção que alguns biliardários, né, já tenham comprado a ideia do programa de renda mínima, né? Se fosse ideia de algum perigoso esquerdista, seria mais do mesmo, né? Mas quando isso parte de um bilionário, né, de um sujeito que amealhou fortuna justamente explorando o trabalho, usando a tecnologia do modo mais mercantil possível, aí talvez seja um reconhecimento de que esse tempo no qual trabalhar para viver esteja se tornando crescentemente inviável. Vocês sabem que eu gosto muito de música britânica, e eu citei na minha dissertação de mestrado uma frase que eu encontrei no encarte de uma banda britânica, que dizia o seguinte: o desemprego é o insulto final ao indivíduo. A produção em massa foi o primeiro. Porque eu acho que isso é perfeito, né? O que é você mercantilizar a força de trabalho? É você dizer, tem um tempo da tua vida que eu posso comprar e vender livremente. Isso deveria ser absurdo, né? Como o Polanyi, que o Renato citou antes, identificou muito claramente, isso não era mercadoria, isso foi transformado em mercadoria, né? Como a terra, né? Então, nessa circunstância, né, onde eu consigo coisificar, para usar uma expressão que o professor também empregou, né, eu consigo coisificar as pessoas, e mais, eu naturalizo essa coisificação, a reversão fica mais difícil, fica muito mais delicada. Apesar disso, eu sou um otimista por vocação, e eu acredito que sinais de outras possibilidades estão colocados. Eu olho para Portugal com
com grande ânimo, né? Com grandes esperanças. E olho também aqui para o nosso Brasil, né? Com respeito a 2019, também com grandes esperanças, porque está crescente a visão de que as políticas que se baseiam em conciliação, em fazer todo mundo ganhar, elas devem ser usadas, elas devem ser tentadas até o seu limite, mas elas não resumem, né, todo o leque de opções. E em certas circunstâncias, vai ser necessário fazer escolhas dessas do tipo de quem eu tiro e para quem eu ofereço, não é? Eu entendo que essa lição foi assimilada até pelos setores mais bem acomodados da esquerda política brasileira. E posso falar isso com alguma tranquilidade. Tenho filiação partidária, melhor não dizer qual é o partido, mas enfim, tenho filiação partidária, sou voto vencido dentro do meu partido em relação a algumas questões, mas é crescente a visão, inclusive entre as pessoas que estão elaborando o programa de governo hoje, que há menos espaço para conciliação. Quer dizer, o tempo da bonança, né, de crescimento voltado à incorporação de franjas da população ao mercado de consumo, isso lastreado por uma relativa tranquilidade no mercado externo, esse tempo passou, né? Hoje nós precisamos crescer com base em algumas mudanças estruturais. Eu fico satisfeito de ver que a percepção por parte dos formuladores de programas e de políticas, não é num só partido, né? Fico satisfeito por ver que a percepção seja crescentemente essa. Mas, como disse aos senhores antes, tenho receios do quanto tenhamos efetivamente de espaço democrático para implantar essas mudanças. Tenho comigo que o presidente João Goulart foi deposto exatamente por essas razões. Tudo bem, nós não temos mais a Guerra Fria, né? Mas eu acredito que nós temos as tensões colocadas da mesma forma. Nós ainda temos a nossa mesma elite que enxerga o trabalho, também fazendo comentário a uma observação do professor, enxerga o trabalho de uma maneira muito contaminada pela nossa experiência com a escravidão, né? Então, o trabalhador não é aqui visto como um membro da sociedade, um membro valoroso da sociedade, talvez o mais valoroso, né? Como elites em outros lugares enxergam os seus trabalhadores, né? Aqui, o trabalhador é a figura do otário, né? Ou do otário, ou do diferente que eu não preciso respeitar. Então, essa elite que estava lá em 1964, eu ainda vejo muito presente aqui. E então as minhas esperanças são obrigadas a conviver com esses receios. E eu não tenho ideia de se com essas observações conseguir contemplar tudo que era desejado nesse momento. Mas em minha defesa, os temas eram realmente muito amplos e talvez amplamente complexos, né? Tá certo. Professor, eu acho que o professor realmente brilhante coloca a necessidade mais imediata, os desafios mais imediatos, né? Ou seja, como talvez o trabalho se organiza juntando-se como força para, através dos elementos que ainda restam, do espaço do Estado, para criar condições que, se não as ideais, mas que gerem benefícios maiores ou que processos ainda piores, sei lá, é o desafio que está colocado, no imediato, né? Mas, por exemplo, como o grande ideário é justamente a gente reverter esse processo que foi nos transformar em mercadoria, em ideário humano. Isso é importante, porque se não tivermos o ideal, aonde chegar, vai se achar que é natural uma forma de viver que ela foi criada num tempo histórico muito específico, como o professor colocou, né? Então, é um ponto que eu destacaria. Uma das
ainda uma das questões também super importantes, admitida a tese, essa hipótese, de uma quebra democrática, como se daria essa restauração? Ela se daria pelas vias eleitorais, com as forças que estão assumindo o controle, mesmo que estejam ocultas, elas iriam ceder, né? O que forças necessárias para removê-la? Porque quando se está algo instituído, e nós temos aí esse segmento esse segmento do judiciário, que na verdade não é ele é um instrumentalizado, é um instrumento, na minha visão pelo menos, né? Como é que ele vai permitir? Que força nós temos? Qual a força verdadeira que está por trás disso? E qual a força necessária, né, para conter essa força, ou deslocar essa força? Ou seja, voltar a um processo de democratização. Porque a democracia também, às vezes a forma democrática, a forma como o voto e a eleição, é uma maneira de maquiar a verdadeira democracia. Eu acho que o professor foi claríssimo quando colocou um governo que não foi eleito, com aqueles propósitos, colocou em prática as políticas mais perversas quanto o trabalho. Então, na verdade, foi antidemocrático, porque, ao contrário da Argentina, como o professor enfatizou, pelo menos as propostas foram colocadas. Mas ali foi um programa eleito com propostas completamente diferentes. Então, a eleição já passa a ser apenas um legitimador de uma atitude que em si já é antidemocrática, porque não foi colocada para a decisão da sociedade. A sociedade fez uma outra escolha e eles se apropriaram lá do núcleo e implementaram o que eles consideram ser o ideal para eles. Né, claro. Eram só esses comentários e realmente muito, muito feliz de estar aqui aprendendo. Bom, eu estou aprendendo. Bom, Marcelo, agora chegou a minha vez de fazer uma pergunta. Eu prometi, até porque eu sou cientista político, eu prometi não falar de política. Mas, enfim, então, mas sim falar de economia, mas eu queria pegar uma carona em alguns comentários aí e, particularmente, voltar na tua fala original, quando a gente começou o nosso fórum de hoje. Tá? Primeiro, apenas como citação, eu me lembrei muito, agora na conversa de vocês, de uma música de um compositor do estado do Rio de Janeiro. Ele nasceu em Campos dos Goytacazes, né, mas viveu o tempo todo na cidade do Rio, que foi o Wilson Batista. Uma canção, um samba dele de 1942, que foi a letra original dizia: quem não trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um sócio otário, é ele que vai trabalhar. E aí a censura do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda da época do Vargas, mandou ele trocar essa letra, porque isso não seria divulgado em hipótese alguma. E aí a letra final do famoso samba chamado O Bonde de São Januário ficou: quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva a mais um operário, sou eu quem vou trabalhar. Mas, enfim, tirando essa rápida citação apenas aqui, eu fiquei pensando numa coisa, e aí vou pegar carona em tudo que vocês falaram, mas voltar para a sua fala original. Bom, nós saímos, se a minha memória não me trai, de uma taxa de desemprego de 4,8% no governo Dilma para mais de 13% nesse momento, né? Acho que não é necessário chamar a atenção daquilo que os professores José Medeiros, o Renato, e principalmente você, Marcelo, chamou a atenção a respeito até da perda da dignidade dos trabalhadores pela alta taxa de desemprego, etc. Mas há um dado concreto, né? O aumento do desemprego significa uma diminuição da arrecadação, né? Quer dizer, e aí a própria mobilidade do Estado, a capacidade que o Estado vai ter até para se endividar, né, também diminui, porque, pelo menos em termos de expectativa. E aí eu queria colocar a seguinte provocação, para conversarmos um pouco mais, para você falar um pouquinho mais. Mantidas as condições de temperatura e pressão, com essas quedas todas no PIB que você colocou, mesmo que o milagre se opere, e que as eleições de outubro aqui no Brasil, em 2018, elas tenham um resultado que a gente até considere positivo,
nesse governo, a partir desse governo golpista e tal, isso aí eu acho que é indiscutível, né, para qualquer um. Quanto tempo se leva para tentar recuperar? Porque eu acho que eu que não sou economista, eu sou um historiador e cientista político, a sensação que eu tenho é que alguma coisa foi construída a duras penas, ainda com os erros de percalço ao longo de 12, 14 anos, e depois, em 2 anos, tudo foi jogado fora, e até mesmo esse slogan que o senhor Temer queria colocar, agora a equipe dele, né? 20 anos, voltamos 20 anos em 2, né? Que ficou virou uma verdadeira piada, né? E uma piada de gosto duvidoso para nós que estamos percebendo esse retorno mesmo, com toda certeza. Mas aí eu pergunto, mantidas as condições de temperatura e pressão, você acha quanto tempo se leva para se recuperar uma perda tão gigantesca quanto que a gente teve a partir dessa taxa de desemprego altíssima e dessa queda brutal no PIB? Professor Antônio, eu entendo que isso é incalculável. O tamanho da desgraça que esse desgoverno conseguiu fazer em tão pouco tempo, nós levaremos muito tempo para avaliar, né? Porque foram várias frentes de ação, né? Então, do ponto de vista fiscal, foi feita uma emenda constitucional que congela por 20 anos gastos, sobretudo nas áreas sociais, né? Os gastos com juros são permitidos, não tem problema nenhum, pode fazer quanto quiser, né? Pode entregar o PIB, o tamanho de juros, que está ótimo, não tem problema nenhum, né? Mas, né, os gastos primários, bem, esses precisam ser controlados, né? Isso apenas no lado fiscal, né? Acho que o lado mais importante é aquele estrutural. E nesse sentido, né, a entrega do pré-sal, a entrega que querem fazer de Eletrobras, Petrobras, Embraer, né? Ou seja, o que seria a base da nossa indústria de prospecção de riqueza nacional potencialmente voltada à geração de benefícios sociais, né? E a nossa indústria de defesa, que é, em alguma medida, um garantidor de soberania. Eu sei que soberania é um conceito muito mais amplo, mas sem uma indústria de defesa fica muito complicado, né? Então, quando se entrega tudo isso ao mesmo tempo, né, é difícil pensar em reconstrução. E, ao mesmo tempo, existe uma operação que é crescentemente questionada nos seus termos, né? Uma operação do sistema policial, judiciário e midiático, né, que cuidou de arrebentar as empresas brasileiras que tinham mais espaço no mercado internacional, empresas do setor privado, né? Quebrar uma determinada empreiteira que tinha um braço militar e que tinha um braço ligado à geração de energia atômica, junto com todo esse quadro, é um pouco demais a gente acreditar que foi coincidência. Então, veja, reconstruir tudo isso é extremamente difícil, se é que é possível, né? E aí vou fazer uma observação à fala do professor José, aproveitando aqui para comentar o professor Antônio, mas a política, ela é determinante em economia. Aliás, justiça seja feita, o primeiro nome da nossa ciência era exatamente economia política, né? E acho que era bastante adequado, né? Esse nome perdeu um pouco de ibope depois que o Marx escreveu O Capital e colocou como subtítulo para a crítica da economia política. Mas seja como for, né, a raiz é essa, e as determinações do que nós temos como possibilidades econômicas adiante de nós são determinações políticas, né? E eu entendo que existe um caráter claramente geopolítico por trás do que aconteceu no Brasil de 2013 para cá, né? Que é quando, ainda no primeiro governo Dilma, o governo federal perde a batalha com o sistema financeiro local,
perde a briga com os capitais financeiros estrangeiros e, por último, é obrigado a ceder a perda de arrecadação pelo motivo que o professor Antônio acaba de colocar. Quando o nível de atividade econômica cai, e, por exemplo, os empresários podem decidir que não é um bom momento para fazer o seu investimento produtivo, e com isso geram queda do nível de atividade econômica. Né? Quando isso acontece, o governo arrecada menos. Quando o governo arrecada menos, ele fica mais frágil perante a opinião pública, porque ele vai ser acusado de estar fazendo déficit e, por isso, talvez, provocar inflação. Ainda que essas construções sejam teoricamente imbecis, sejam completamente desprovidas de qualquer base, né? Porque não se pode misturar a natureza de finanças públicas com de finanças privadas, são óticas, instrumentos e finalidades distintos. Né? Embora isso seja assim, é vendido de uma forma que coloca, de fato, o governo numa sinuca de bico. Tanto é assim que o governo Dilma entregou a rapadura. Certo? Ainda em 2013, começou de novo a subir a Selic, ganha as eleições em 2014, mas implanta um programa que não foi aquele submetido às urnas. Né? Agora, por que fez isso? A Dilma não tinha ideia de como é que funciona a economia, as finanças públicas? Ela tem uma formação bastante boa na área. Por que fez? Porque perdeu. Porque perdeu a briga. Tá claro? É um jogo de poder. É político. É política econômica, mas a determinação é política com P maiúsculo. Né? Então, o que se coloca como possibilidade concreta diante de nós, a partir de 2019, vai depender profundamente da correlação de forças que vai sair dessa eleição, se é que teremos eleições. Mas, de qualquer maneira, vai depender da correlação de forças que vai se desenhar a partir do final de 2018. A reconstrução, eu acho muito difícil. É trabalho para outros 20 anos. Né? E certamente em condições menos favoráveis que aquelas nas quais nós construímos essas pequenas conquistas que agora foram, em larga medida, demolidas. Okay. Bom, então, levando agora as considerações finais, Renato, a palavra é sua. Tá. Obrigado, professor. Bom, eu vou enumerar as minhas considerações finais, que vão tentar colocar um pouco tentar usar mais ou menos tudo que foi falado. Primeiro, eu queria falar uma coisa que tem muito a ver com um autor que eu já citei antes, do tal do Polanyi, porque eu estou lendo bastante dele, eu gosto muito dele, é o autor que mais me influencia. E eu quero deixar uma coisa que ficou claro hoje, eu acho, que a gente colocou a falar de trabalho, mas falamos de vários temas, né? Mas eu acho que isso aconteceu porque, primeiramente, não há como analisar nada sem considerar 3 níveis de análise, pelo menos. É global, político, nacional e o nível da sociedade. Sem esses 3, nada faz muito sentido. O que está acontecendo no mundo do trabalho no Brasil tem a ver com a conjuntura internacional, né, global mesmo, e das pressões internacionais que o Brasil sofre. Tem a ver com a questão política da política nacional, que foi tomada de assalto, né, a partir de 2016, por pessoas que têm ideias, ideologias de funcionamento da economia muito diferentes do que eu tenho, o Marcelo também, né, etc. E a questão da sociedade é importantíssima, porque a ética do trabalho no Brasil é profundamente escravocrata. O Marcelo disse isso. Eu acho que isso é muito claro. Assim, o Gilberto Freire tinha razão em várias das coisas que ele colocava, que ele enumerou, apesar de ter vários problemas com algumas coisas que ele fala, mas ele tinha razão na profundidade da questão escravocrata para a formação da ética do trabalho no Brasil. Agora, eu quero terminar, e essa é a última consideração que eu vou fazer, numa nota que pode ser otimista, pode ser entendida como algo otimista. Nós estamos nesse momento, e por mais que eu queira fugir do RI, o RI não sai de mim, que a gente está num momento de uma conjuntura crítica no mundo inteiro. Tudo que eu olho, eu olho de maneira mais global, que me dá uma dificuldade grande de focar em alguma coisa. Mas tudo bem, isso a gente corrige algum dia. Nós estamos num momento de conjuntura completamente crítica, né?
o que significa num termo técnico aí numa escola de economia política e de ciência política do construtivismo institucionalista, que o futuro será dado pelas ideias de hoje. Quando a gente chega num momento em que o consenso ideológico que tem vigorado nos últimos anos, vamos colocar a partir de 79 para ser modesto, quando isso está obliterado na nossa frente, assim, e parece que está nas últimas, apesar de demorar para morrer, né? Significa que a gente está num momento de conjuntura completamente crítica e o futuro, de novo, vou repetir, o futuro será dado pelas ideias que são colocadas hoje. Quem ganhar a batalha de ideias hoje será, né, moldará o futuro para os próximos anos. Então, o futuro é o que a gente vai fazer dele agora. Estamos nesse momento de conjuntura crítica, é um momento de um embate político muito forte, um embate de ideias muito forte, e isso tem que ser levado em consideração. Por mais que esteja difícil, que a gente esteja num momento complicadíssimo, tem abertura. Eu acho que nós estamos num momento de abertura por estarmos num momento de transição. É isso. Obrigado. Marcelo, eu vou passar a palavra para o professor José, aí você encerra, então. José, é com você. Olha, hoje aqui, como pano de fundo, 4 horas da manhã tem uns pássaros que me acordam aqui, mas eu fico super feliz porque eu, no Brasil, estou junto com outras pessoas plantando árvores, e no plantio das árvores, os pássaros de diferentes espécies estão voltando a cantar. Eles não existiam mais e nós estamos restaurando espaços e áreas pequenas, micros, mas e não me incomoda. Mas hoje aqui tem um trabalho, né? Eu trabalho produzindo aqui e fazendo um barulho aqui no som, no vizinho ao lado, mas também o trabalho não nos incomoda. Em primeiro lugar, eu gostaria até de, em nome do professor Antônio e dos outros colegas, Renato, e dos outros que não estão aqui, mas eu sei que concordam, convidar o professor Marcelo para se somar ao nosso fórum. Talvez até termos encontros mais informais para pensar esse desenho. Esse desenho precisa ser consolidado, encontrar talvez uma nova dinâmica, porque ele é uma plataforma que pode reunir conhecimentos de diferentes perspectivas. E a Universidade Brasileira e a sociedade está cheia desse conhecimento, mas ele está disperso. De alguma forma fica isolado e ele precisa ser reunido, não só reunido para fotografar o que está a acontecer, mas talvez para propor ações específicas que podem ser transformadoras das realidades inquietantes. Eu acredito nisso. Então, lança o convite, não precisa ter resposta agora, mas a gente pode marcar aí. Eu aceito. Segundo ponto, uma das coisas nós não tivemos tempo de discutir, mas poderíamos uma outra discussão, um outro fórum, é como a emergência da China altera essa ordem global e essa visão, inclusive em relação ao trabalho ou de organização social. Na minha visão, essa emergência da China é o fator novo e as respostas que nós estamos vendo, seja em Israel agora, seja em relação ao acordo do Irã, seja em relação ao próprio Brasil, eu penso que é uma resposta a esse surgimento da China. Se a gente pegar bem, não é o tema do nosso fórum, mas só para deixar registrado, o que aconteceu quando o Império Espanhol e o Império Holandês chegaram ali no auge e nos confrontos em espaços, batalhas em Olinda, batalhas em Salvador, batalhas em Taiwan, batalhas em Macau, batalhas nas Filipinas, em diversas partes do mar, e eles combatendo. Nós vamos ver o que está acontecendo novamente e vai se intensificar. Está apenas começando, na minha visão. Só que de um novo tipo. Né? Como a emergência da China, que perspectiva para o trabalho?
um discurso ideológico, seria uma perspectiva talvez libertadora. Mas pela própria natureza, como o trabalho é tratado na Ásia, onde trabalhar, né, é visto como um ato de dignidade, e mas o trabalhar excessivamente, 14, 15 horas, é visto como um ato de bravura, e como isso é explorado pelo próprio capital para se reproduzir, né, e cria uma cultura essa cultura da coisificação se amplia, mas isso é um outro tema, mas realmente é um tema importante para a gente, como o Renato colocou, como esse fator global ele interfere no local. Eu penso que tem uma inocência no Brasil muito grande, em todos, inclusive eu sou o mais inocente. Eu acho que o governo Lula e Dilma tiveram uma inocência, não perceberam. Não, o governo Lula e Dilma, eu falo o nome deles, mas no sentido de uma esquerda que estava ali, não perceber que tem forças resistentes, e elas são poderosas. Então, não perceber isso, nós temos um espontaneísmo da nossa própria cultura, um imediatismo, e nós não fazemos o cálculo. Então, reclamamos porque saímos, mas não percebemos porque não atuamos para deter essas forças que estão ali, estão dadas, mas não queriam ser vistas. Passaram como boazinha, uma Rede Globo, sei lá, os Estados Unidos começam a ser bonzinho. Ora, em termos de estratégia, pensar que os Estados Unidos, como grande potência mundial, e agora tem o seu poder ameaçado, a sua hegemonia ameaçada. Eu considero, inclusive, eu classifico os Estados Unidos como super, 3 vezes superpotência, e classifico a China como potência. Na aliança com a Rússia, superpotências juntas, não vai chegar o super, mas já altera o poder, você já não tem mais o um, que dá ordem e obedece. Como é que esses atores, em atores como o Brasil, que não tem um corpo unificado, um pensamento unificado, uma visão de Estado, uma visão de sociedade, inclusive, são botins de guerra, cada um chega ali para pegar o pau-brasil que pode, escravizar o índio que consegue, pegar ali na África e trazer de Angola para a Bahia, os negros que forem possíveis de serem comercializados. Ou seja, estão ali, é uma elite que sempre está ali para pegar o ouro, para pegar qualquer coisa, pegar para si, ele não tem um sentimento de nacionalidade, não vê um povo, e o próprio povo nosso também ainda não se apropriou mentalmente do Brasil. Nós não temos o nosso povo, eu estava conversando ontem, ele tem quantos anos nós temos em termos de uma mentalidade de Brasil, não no sentido de uma seleção brasileira, mas no sentido de nos apropriar mentalmente do próprio país. Mentalmente, estou falando mentalmente, que é o simples. Ele é meu, este é o meu Brasil. O que é que ele tem em termos de riquezas naturais, em termos de história, em termos de dificuldades e de problemas? Então, nós estamos fugindo, como índio. Eu tenho uma mentalidade indígena, eu sou o mais índio dos índios, que ainda que foram dispersos das tribos e não encontraram sua tribo. Então, como é que o índio, fugindo do escravizador, ou fugindo dos embates, entrou na mata e não teve tempo de pensar que aquilo é seu. Não foi incluído na formulação das políticas. O negro, do mesmo jeito, quando veio o fim da escravidão oficial. Não teve como, ou seja, o conceito de cidadania e de apropriação do próprio país, de um país, é algo muito recente, e esse grupo que chegou, essa força política dos operários, etc., organizado alguns outros setores que chegaram ao poder, não trabalharam isso. Né? Faltou um pouco a inserção, e é o que eu considero que é o principal, é a inserção, é não pedirmos licença para nos apropriar do Brasil, porque ele é nosso, nós, por nascermos ali, já temos esse direito. E aí, claro, depois vai para níveis mais profundos, o que é que significa essa apropriação, o que é que tem, como se dá, né? Eu acho que são outras questões aí para serem discutidas, mas realmente
a vinda do professor Marcelo colocou o Fórum Internacional de Ideias em um novo estágio, né? Se confirmando como uma plataforma necessária. Necessária por essa natureza que o professor, no momento da sua fala, primeira fala, mencionou, mas não tão rígida, né? Não tão rígida porque aqui é construção de percepções. Então, menos formalidade num espaço formal que é a própria universidade. Então, é realmente especial. Parabéns ao Renato por ter feito essa conexão, né? E o professor Antônio, que é o nosso grande líder, não no sentido pejorativo, né? Mas é o professor que teve coragem de levar a ideia, desenvolvermos cursos aí, o professor levar para a própria instituição e ganhou a batalha, e a ideia foi aprovada pela instituição e está aí sedimentada na UFOM. Né? É isso aí. E aqui em Hangzhou, nossa casa tem sempre lugares, né, para os visitantes. Se demora muito tempo, a gente cria um jeito de fazer eles e passear em outro lugar, mas não é o caso. Então, um prazer, realmente muito feliz. Prazer, professor. Obrigado. Marcelo, fique à vontade agora das suas últimas palavras do fórum de hoje, evidentemente. Bem, eu fico muito feliz por ter podido participar aqui com vocês. Eu lamento pelas circunstâncias um tanto acidentadas, né, do dia de hoje. Mesmo assim, acredito que foi um momento muito, muito construtivo, muito agradável, né? E eu espero que esse convite chegue outras vezes. Eu vou aceitar com muita alegria, né? Sempre que humanamente possível, aí estaremos, né? E saudar mais uma vez essa iniciativa, porque o conhecimento ele precisa chegar mais longe, ele precisa chegar a mais gente, e ele precisa chegar em outros formatos. Então, fico muito, muito feliz por ter tido a oportunidade. Agradeço ao professor Antônio, ao professor José, os dois que eu conheci quase pessoalmente hoje, né? E agradeço de modo ainda mais especial ao Renato, né, que tornou possível esse contato. Agradeço por ter participado dessa iniciativa, desse espaço. Acredito que, como disse no começo, é um passo importante na direção correta. Obrigado por me darem os sapatos para participar da caminhada com vocês. É isso. Bom, Marcelo, agradeço em nome de todo o grupo. Lógico, evidente, a participação do José Medeiros, do Renato de Gaspe, fantástica, como sempre. E eu só lamento que realmente o nosso tempo esse é limitado mesmo, entendeu? Então, não tem como a gente estourar, como já estamos batendo quase 1h30 aqui de conversa, mas uma conversa tão agradável que não tem jeito. Mas, infelizmente, eu tenho que fazer esse papel feio, que é controlar aqui o relógio. Olha, agradecer a todos mais uma vez, uma boa noite para os brasileiros, um bom dia para o nosso querido chinês, José Medeiros, e até o nosso próximo fórum. Aqui a gente encerra o nosso fórum. Muito obrigado.